Vamos lá, João 11. Nós paramos no versículo 16. Portanto, hoje nós vamos analisar João 11 a partir do verso 17. E foi a providência divina nós entrarmos nesse capítulo 11, graças a Deus, por esse cronograma do Altíssimo, após esse período todo aí de eleição. A maravilha poder entrar num tema como esse, tão consolador, tão capaz de enxugar lágrimas e nos fazer olhar para o alto, tá bom? Com esperança. Todos acharam? Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler os versos que analisamos nos últimos 3 domingos. Eu vou fazer uma pausa para um momento de oração e depois nós vamos fazer a análise do verso 17 em diante. Nós vamos parar no versículo 27. Então, hoje nós vamos do 17 ao 27. Contudo, vamos ler os versos que já examinamos na perspectiva de nos lembrarmos do que foi falado nesses últimos domingos. E também não mencionei na minha campanha, uso de cronômetro, gente. Está aqui agora, com o meu iPhone, cronometrando a mensagem, tá bom? Se passar de 40 minutos, choque elétrico no ministro, tá bom? Então não tem como eu perder essas eleições. Vamos lá. João 11. Vamos ficar de pé? Eu leio e os irmãos acompanham silenciosamente. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dízimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vamos orar? Pai Santo, tu sabes que quando tua palavra é fielmente proclamada, sempre se estabelece um conflito no mundo espiritual. Por isso nós pedimos a proteção dos teus anjos, a assistência da tua graça, a presença do teu Espírito, a fim de que a exposição dessa passagem extraordinária santifique o nosso coração, o console e o encoraje, a fim de que possamos sair daqui para viver na comunhão com Deus, que é socorro bem presente na tribulação. Nós rogamos agora por aqueles que aqui entraram sobrecarregados, aflitos, administrando problemas sérios no lar, no trabalho, na saúde. Senhor, intervém.
que segundo tua soberana vontade, para a vida de alguns, tu fales, mar, aquieta-te, vento, cessa. Dá fim, Senhor, à luta sem trégua. Ajuda o teu povo a respirar e escrever salmos de ações de graças. Mas, Senhor, nós sabemos que nem sempre tu operas assim. E muitas vezes a resposta é: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E sobre a vida destes, Senhor, que ainda terão que enfrentar algumas batalhas na vida, que não falte assistência do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, concede a estes noite de sono profundo, que eles descansem no cuidado misericordioso, constante, meticuloso desse Deus que declara que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Senhor amado, enxuga toda lágrima. Ajude aqueles que aqui entraram sem esperança a olharem para além das grossas, densas e negras nuvens, Senhor, para contemplar a tua face, luz e dia, face de um Pai. Ó Deus de toda graça, mostra a este, Senhor, que nem sempre aqueles que têm o coração de Deus, momentaneamente não têm a mão de Deus nas suas vidas, Senhor. Ó Deus querido, mostra-lhes que o fato do teu braço desnudo não ter se manifestado, trazendo salvação ainda para a vida dos teus filhos, que isto não significa que estes não sejam muito amados do Senhor, porque ao seu tempo o Senhor trará os cânticos de vitória, Senhor. Perdoa os pecados da igreja, os pecados do pastor, os pecados, as iniquidades de todos nós, Senhor. Ó Deus, e hoje que estaremos iniciando uma nova fase, te agradecemos, Senhor, por este espírito democrático, por termos, Senhor, aqui na cidade do Rio de Janeiro, uma igreja que elege pastor, presbíteros e diáconos. Senhor, nós te agradecemos por essa legitimidade que essa forma de governo eclesiástico concede, Senhor, àqueles que representam o teu povo. E nós pedimos, Senhor, que nesta nova fase não falte assistência constante do Espírito Santo. Senhor amado, que entremos em anos de grande dilúvio do teu Espírito, inusitado derramamento da tua graça, Senhor, de maneira que muitos sejam acrescentados à comunhão da igreja, e que os grupos pequenos se espalhem pela nossa cidade, Senhor, e que entremos na África, na Ásia, nos campos missionários, sustentando, Senhor amado, os teus missionários, e, ó Deus amado, expandindo o reino de Deus por toda a face da terra. Faz assim no nosso meio, Senhor, e agora que tua palavra vai ser proclamada, que haja demonstração de espírito de poder, muita sabedoria entre nós, Senhor. E, ó Deus, comunicação daquela verdade, repetimos, que consola a alma. Em nome de Jesus, assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Podem ficar sentados. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Muitas lições nós podemos extrair desse verso 17. Jesus chega na cidade de Betânia e, por um motivo que eu suspeito, eu não tenho como ser dogmático, é a opinião de outros estudiosos, que ele não entra em Betânia, ele fica meio que à porta da cidade, na expectativa de conversar com Marta e Maria, de ter um contato a sós com as irmãs enlutadas. Bom, não dá, repito, para ser dogmático sobre esse ponto. Agora, tudo o que nós sabemos é que Jesus chega atrasado, pelo menos do ponto de vista de Marta e Maria. Elas haviam orado, pedindo a intervenção de Cristo, e Cristo só chega 4 dias depois.
Não conheço prova mais dura na vida de um filho de Deus do que essa. De você orar e ter que lidar com o silêncio divino. Portanto, isso não acontece só contigo. É testemunho de gente santa que faz parte da Igreja de Cristo nos mais diferentes países desse planeta. Gente que está orando por emprego e que continua dependendo de ajuda financeira de parente, de amigo, da igreja. Gente que está clamando pela conversão de filhos e os filhos parecem mais distantes ainda de Jesus. Gente que viu o casamento se dissolver e que não entende como que Deus pôde permitir que o cônjuge saísse de casa. Ainda agora conversava com uma amiga preciosa do meu coração, falávamos de uma pessoa que faz parte do nosso relacionamento. Ela disse que essa pessoa querida até hoje não se conforma com o colapso da sua família. Pois bem, isso aconteceu com Marta e Maria, e não apenas isso. O quadro se agravou depois de que elas oraram. Quando elas oraram, o irmão estava em agonia na cama, Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro apodrecia numa cova. Assim é a vida. E por que assim é a vida? Porque nós somos o que somos. E muitas vezes, para conhecermos o poder de Deus, a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, é necessário que Ele permita que o que nos é caro entre em decomposição. Morra, apodreça, de maneira que não nos resta outra alternativa na vida, senão contar com a misericórdia divina. E essa morte, que se mostra irreversível, é justamente o cenário ideal para uma espécie de manifestação do amor divino que, devido às circunstâncias, torna claro que o que houve foi um milagre. Um milagre, uma intervenção da graça divina, porque a coisa havia chegado num estado tal de falência que só um milagre para justificar a reversão do quadro. Por isso, é da vida cristã nós orarmos e termos a impressão que a oração não passou do templo ou do nosso quarto. É da vida cristã nós orarmos fervorosamente e o quadro se agravar. É da vida cristã, repito, a frase não é nem minha, aquele que tem o coração de Deus não ter momentaneamente na sua vida a mão de Deus. E muitas vezes aquele que tem a mão de Deus não tem o coração de Deus. Esse é um mundo esquisito. Prosperam os que não são eleitos, e os eleitos passam pelas provas mais cruéis, a ponto do apóstolo Paulo declarar na gloriosa passagem de Romanos capítulo 8, que nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por isso que nós vivemos por fé. O que é fé? Fé é o que nós vemos na experiência de Marta e Maria.
Lázaro cai de cama e a oração é apresentada a Cristo nos seguintes termos: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Não significa que havia um Maracanã, um Morumbi, um Pacaembu, sabe? Ou então o glorioso Engenhão entre Betânia e Jerusalém. Significa que Jerusalém estava a 3 quilômetros de Betânia. Então, é perto. Você está no Monte das Oliveiras, atravessa o Monte das Oliveiras e pronto, passa pelo Vale de Cedron e sobe para Jerusalém. É muito perto, dá para ir a pé. Bom, por que isso está escrito? Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Porque nos ajuda a entender a presença de tantos judeus na aldeia Betânia. Betânia era uma pequena aldeia. E no versículo 15, no versículo 19, nós nos deparamos com essa informação. Muitos dentre os judeus, muitos dentre aqueles que moravam em Jerusalém, tinham vindo ter com Marta e Maria. Então eles fizeram aquele percurso de 3 quilômetros com o objetivo de as consolar a respeito de seu irmão. Irmãos queridos, mais uma informação impressionante. Esses judeus chegaram antes de Jesus. Até aqui, só a fé para não fazer essas irmãs sucumbirem. Elas clamam pela presença de Jesus. Jesus não está presente no momento mais difícil de suas vidas. O quadro se agrava, o irmão morre e apodrece num túmulo. E quem está ali presente são judeus vindos de Jerusalém e que se dirigiram para Betânia a fim de socorrerem Marta e Maria. O que possivelmente, olha por que o discurso de classe deve ser banido da igreja. Possivelmente, Marta e Maria tinham uma boa condição social. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 12 nós vamos ver Maria derramando o bálsamo de nardo puro, caríssimo, sobre a cabeça de Jesus. De onde veio o dinheiro para comprar aquilo? E outro ponto, a presença de tantos judeus na casa de Marta e Maria, o que provavelmente significa que se tratava de uma família muito respeitada em Jerusalém. Aqui, portanto, a mais profunda manifestação da solidariedade humana. Eu diria para vocês a seguinte coisa, que nesses 36 anos de vida cristã, o que foi se acentuando no meu entendimento sobre a ética cristã, com o passar dos anos, é que não há nada no comportamento cristão mais importante do que esses judeus fizeram com Marta e Maria. A nossa experiência, vamos assim chamar, religiosa, está falida sem esse elemento de compaixão, sem o elemento de misericórdia, sem a capacidade de nós chorarmos com os que choram. Então aqui nós vemos um belo exemplo de manifestação de amor. Agora, uma coisa curiosa, sendo moradores de Jerusalém, muito provavelmente havia naquele grupo, muito provavelmente, pessoas que mais adiante pediram a crucificação de Cristo, porque foram os moradores de Jerusalém que solicitaram a Pôncio Pilatos que Jesus Cristo fosse crucificado. O que significa, portanto,
que uma das características do falso convertido é a falta de simetria no seu caráter. Há pessoas que são assim. Elas revelam um grande interesse pelo bem-estar de um certo grupo social, há causas que as comovem, mas não revelam nenhum interesse por Deus. Não tem um amor pelo Criador. E outras que são encontradas orando, entretidas com teologia, desejosas de ouvir a palavra de Deus, mas que são incapazes de demonstrar essa compaixão presente nessa gente que foi de Jerusalém para Betânia para consolar Marta e Maria. Por isso que nós temos que pedir a Deus, Senhor, forma na nossa igreja, e a começar pela minha vida, simetria de caráter. Eu quero amar, mas eu quero também amar a tudo que o Senhor ama. Senhor, eu quero amar as pessoas, mas eu quero que esse amor tenha o Senhor, meu Deus, como vínculo. Eu não quero apenas ser capaz de ministrar consolação. Eu quero também ser capaz de ministrar admoestação, porque faz parte do amor enxugar lágrimas, faz parte do amor provocar lágrimas. Então, entre esses judeus aqui presentes, havia gente convertida, descendentes espirituais de Abraão, e muito provavelmente havia gente que não tinha nascido de novo. Contudo, elas contaram com esta consolação. Certamente eles estavam ali, lendo para Marta e Maria passagens do Antigo Testamento, lendo os Salmos, lendo textos do Antigo Testamento que falam sobre a ressurreição dos mortos, como quando Jó declara, sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e que depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Certamente, aqueles homens ministraram para Marta e Maria o Salmo 23, Salmo 90, e tantas outras passagens bíblicas que têm profundo poder de enxugar as nossas lágrimas. Contudo, eles não podiam fazer por Marta e Maria o que somente o Senhor Jesus podia operar. Por isso que é bom nós acolhermos a solidariedade humana. E não é falta de fé nós passarmos a mão no telefone e ligarmos para os nossos irmãos pedindo socorro, dizendo, olha, está difícil carregar o fardo. Eu estou me sentindo só, eu estou desorientado. Eu não estou entendendo o silêncio de Deus. Quanto mais eu oro, mais eu vejo o quadro se agravar. E agora a tragédia está consumada. Nosso irmão está há 4 dias num túmulo. Então não há nenhum problema nessas horas você sair de casa, procurar um irmão na fé e a fim de abrir o seu coração e ter alguém com quem chorar. Mas essa passagem nos ensina que a consolação humana sempre tem suas limitações. E que há provações que nós enfrentamos nas quais só a presença viva de Jesus, a manifestação concreta, imediata, ou seja, sem meios de Cristo, para nos levantar dos quadros de depressão que nós nos encontramos, como podemos observar na vida de Marta e Maria. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. O que significa, portanto, que a alma humana é irrepetível.
e que nós não podemos padronizar as experiências espirituais ou as respostas dos mais diferentes cristãos às manifestações de Cristo em suas vidas. Quando alguém avisou, Jesus chegou em Betânia, Marta saiu correndo na sua direção, o que lhe era bem típico. Marta era tipo de cristão enérgico, sanguíneo, que não consegue ficar parado, enquanto que Maria, sua irmã, era mais contemplativa. Portanto, há uma íntima relação, quer dizer, essa passagem nos ajuda a entender o encontro que havia ocorrido anteriormente, quando o Senhor Jesus, na casa de Marta e Maria, viu Marta preparando lá o jantar, o lanche, o cafezinho, enquanto que Maria se recusava a ir para a cozinha, porque entendia que a ela cabia ficar aos pés do Senhor, a fim de, da parte do Messias, receber a revelação. Então nós temos aqui dois tipos de cristãos. E o ideal é que a gente procure harmonizar essa Marta e essa Maria em nossas vidas. O que nós não podemos é julgar pessoas. O que nós não podemos é, num culto como esse, julgar que aquele que chorou, que levantou as mãos, que caiu de joelhos, é mais santo, respondeu de modo mais profundo a palavra, do que aquele que ficou quietinho. Do que aquele que de tão impactado e ficou com a revelação da graça de Deus, não conseguiu levantar as mãos, chorar, nem se ajoelhar, simplesmente ficou ali, mudo, diante de alguma coisa que ele mal conseguia processar devido à sua glória. Portanto, meus amados irmãos, em nossas igrejas, tem que haver espaço para as Martas, tem que haver espaço para as Marias. Maria decidiu ficar em casa, eu vou aguardar que ele chegue até aqui. Por algum motivo, ela falou, olha, uma coisa eu sei, ele virá. É impossível, do que eu conheço dele, ele permanecer à porta de Betânia e ir para Jerusalém sem passar pela minha casa. Marta saiu correndo dizendo, eu não vou perder um segundo dessa oportunidade de estar com ele, porque eu sei que é o único que pode me consolar. Aí deixa os judeus para trás. Abre mão da consolação humana e busca a consolação divina. Aí eu pergunto a você, quem foi mais santo? Marta ou Maria? Marta, portanto, que se levantou e que saiu correndo, as duas receberam a mesma informação, com respostas, contudo, opostas. As duas ouvem a boa nova. Uma se levanta e sai correndo, e a outra diz, ainda que eu não vá a ele, é absolutamente certo que ele virá a mim, porque eu sei que ele me ama. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. Aí agora Marta encontra o Senhor Jesus. 4 dias depois da oração feita. Gente, o corpo da pessoa que ela mais amava, em estado de decomposição num túmulo. Olha o que é a fé. E perceba o quanto a verdadeira fé pode vir acompanhada de sombras, de obscuridades. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Calvino, que não é muito de passar as mãos sobre a cabeça das pessoas, e sempre capaz de fazer comentários sucintos e profundos e perturbadores e fiéis de passagens bíblicas, diz a seguinte coisa sobre esse comportamento de Marta. Havia fé e havia, como é que poderia dizer?
A palavra não é precipitação. Eu não estou sabendo encontrar a palavra. O que Calvino diz é a seguinte coisa no seu comentário sobre essa oração de Marta. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Por um lado, a fé. O que ela está dizendo? Se o Senhor estivesse aqui, pelo seu poder, poderia ter curado meu irmão e impedido a morte. Contudo, esse é o comentário que Calvino faz. A declaração de Marta, a expressão de fé da amada discípula de Cristo, não estava fundamentada em promessa. Porque não há nenhuma promessa bíblica que nos assegure que pessoas que nós amamos não partirão dessa vida. Então Calvino olha para essa declaração e faz um comentário de sabedoria espiritual profunda, mostrando, portanto, que aqui há fé e, contudo, uma certa... A palavra, está me vindo a palavra infantilidade. Eu não estou sabendo encontrar a palavra certa para traduzir aqui o comportamento de Marta. Porque, observe, é uma declaração que apresenta uma verdade, um fundamento para a fé, uma promessa sobre a qual a fé poderia se estribar, mas ao mesmo tempo declarando algo para o qual não havia fundamento. O Senhor poderia ter curado o meu irmão. Se o Senhor estivesse aqui, ele seria curado. Maravilhosa expressão de fé. Não há nada na vida que possa fazer oposição ao poder infinito de um ser que ama o crente ardentemente. Isso é fé, e sobre isso nós podemos estabelecer, edificar a nossa esperança. Por quê? Porque não é fé aquela para a qual não há uma promessa apresentada pelas Sagradas Escrituras. Contudo, Marta se precipitou ao dizer que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, esquecendo-se do fato de que Jesus não precisava estar fisicamente presente para evitar a morte. Então vejam como que a nossa fé pode vir acompanhada de imperfeição. Ela estava, portanto, condicionando a cura do irmão à presença física de Cristo. Ora, a Bíblia nos apresenta Jesus curando pessoas à distância. Estão lembrados da história do centurião? O que ele disse? Ao ouvir o Senhor Jesus dizer, eu irei curá-lo, curar o seu servo, que estava em agonia em casa, e o centurião, um policial que comandava uma centúria, comandava um pelotão composto de 100 soldados romanos, talvez lembrando-se do que ele havia vivenciado nos campos de batalha, a dificuldade de você manter uma pureza ética, exercendo uma profissão tão complexa como essa, talvez acusado pela sua consciência, mas um verdadeiro servo de Deus. O que ele disse? Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. E é interessante que Jesus declara que a maior manifestação de fé que ele viu na sua vida em Israel foi por meio da vida desse centurião, desse soldado. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. E o foi. E Marta está aqui, portanto, condicionando a cura do irmão à presença física de Cristo. Uma fé que carecia, nesse sentido, de amadurecimento. E acompanhada, infelizmente, de um outro equívoco. De que o fato de sermos amados por Deus,
de Deus está presente nas nossas famílias, que não pode, quer dizer, que estamos isentos de passar pela experiência de vermos gente querida da nossa vida ser chamada por Deus para o seu reino celestial. Verso 22. Mas também sei, é impressionante como que nessas horas de conturbação emocional, a incredulidade se manifesta com a fé, as nossas ideias ficam realmente confusas e acabamos, portanto, expressando orações profundamente contraditórias. Olha o que ela diz agora. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. É impressionante. Vocês vejam, sendo assim, quanta imperfeição pode estar presente na vida do verdadeiro servo de Deus, e nesse sentido, como que nós temos que ser cuidadosos em julgar pessoas. Eu administrei um aconselhamento há um tempo atrás, de uma das moças mais consagradas que eu vi na minha vida. Eu cometi até o desatino de dizer para o marido dela que seria o tipo de pessoa que eu também escolheria para casar. Com todo respeito à minha mulher, fiz a melhor escolha da vida, muito bem casar, para a glória de Deus. Mas a esposa desse meu amigo é uma pessoa absolutamente excelente, sob todos os aspectos. Inteligente, serva de Deus, quebrantada, fez um câncer de mama. E disse que Deus haveria de curá-la. E se recusou buscar ajuda médica. Sem a mínima dúvida. Movida pela fé mais sincera. Ela é absolutamente convicta do amor de Deus, do poder de Deus em sua vida. Contudo, faltou a essa fé prudência, faltou a esta fé sabedoria. Faltou a esta fé entender que é fé também nós nos fazermos valer dos recursos naturais de que Deus dispõe para atender às nossas necessidades. Então, é fé que Deus vai suprir suas necessidades financeiras. Mas é fé também você usar o cérebro e fazer uma provisão para a sua aposentadoria. Então, faltou isso a essa minha querida amiga, que acabou, que teve que fazer a mastectomia, e com um quadro mais agravado, e tendo passado por uma grande provação, por não ter procurado imediatamente ajuda médica. O que ela fez depois de eu mandar uma mensagem para o seu marido, falei, eu insisto que ela procure um médico imediatamente. Imediatamente, porque é um recurso que a providência de Deus colocou à nossa disposição. Sabe? Essa talvez seja uma das explicações do fato da manifestação de milagres ter caído na história da igreja, porque hoje nós temos recursos para tratar de muitos males físicos, sabe, que, portanto, nos fazem prescindir dessas ações sobrenaturais de Deus, uma vez que o recurso já está à porta. Então está aqui Marta dizendo, Senhor, se estiveras aqui, fé... Ai, está me vindo a palavra infantilidade. Eu gostaria que tivesse, tem uns amigos aqui que eu sei que se estivessem do meu lado me ajudariam sussurrando. Usa essa palavra. Eu não quero ser duro com Marta, porque, sem a mínima dúvida, olhando para esse texto, uma pessoa bem melhor do que eu. Senhor, se estiveras aqui, fé, não teria morrido meu irmão. Meu Deus, não tem promessa para isso. Jesus não precisa estar presente, e ele não promete que nós não ficaremos privados da companhia de gente que nós amamos. Mas também sei que mesmo agora, olha que manifestação, mesmo agora o quê? Aqui tem duas interpretações, os estudiosos não são unânimes quanto ao significado dessa declaração de Marta.
Uns dizem a seguinte coisa: mesmo agora tu podes dar vida ao meu irmão. Outros dizem a seguinte coisa: o milagre não aconteceu, a morte do meu irmão é irreversível, contudo, eu estou certa de que mesmo agora tu és poderoso para apresentar sua oração ao Pai e o Pai a ouvir. Também há alguma coisa de equivocado nessa declaração. Veja quanta fé e quanta necessidade de amadurecimento. Porque Jesus não está em condição de pedir a misericórdia do Pai, de apresentar súplicas ao Pai, como nós apresentamos, porque Ele é um com o Pai. A sua posição no cosmos não é de um suplicante, mas de alguém cujo coração é um com o Pai. O que ele pede é aquilo sempre que de antemão o Pai quer. Aliás, abro um parênteses para dizer que esse deveria ser o objetivo da nossa vida de oração. A verdadeira oração é um monólogo. É Deus falando consigo mesmo, porque estamos em tal sintonia com o Espírito Santo que só pedimos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar. Senhor, mas também sei que mesmo agora, com meu irmão morto, com o Senhor chegando no 4º dia, após o convívio com esse silêncio, estou certa de que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Agora, há um comentarista bíblico, e aí vocês vejam a minha situação como pastor tupiniquim, tendo que lidar com esses gênios, com esses luminares da história do cristianismo. Porque é possível que Marta estivesse aqui declarando a possibilidade do milagre da ressurreição do irmão. Por quê? Vocês estão lembrados que 2 semanas atrás, ou 3, nós examinamos a parte inicial dessa história, e quanto nos chamou a atenção a declaração de Cristo: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Então, alguns estudiosos dizem a seguinte coisa: quem ouviu a mensagem de Cristo comunicou a Marta, e Marta se agarrou àquela promessa: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. E aqui então nós estaríamos diante da, meu Deus, da mega manifestação de fé. O irmão num túmulo em estado de decomposição, e essa aldeã de Betânia dizendo: mas agora, mesmo agora eu sei, porque o Senhor prometeu lá no Jordão para o nosso mensageiro que essa enfermidade não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Então estou certa que mesmo agora tu és poderoso para curar o meu irmão. E outro ponto: por que no 4º dia? Muito provavelmente, não dá para ser dogmático com relação a isso, havia uma espécie de cultura teológica. É difícil você precisar a extensão, é difícil você dizer que isso de fato ocorreu, mas tem ensino de rabino que dizia a seguinte coisa: quando uma pessoa morre, o espírito fica circulando. Não precisa nada não, Rogério, está ótimo, muito obrigado, tá bom? Obrigadíssimo, só aguinha. Não precisa não, obrigado, tá? Obrigado. Isso é amor. Então vejam só, havia um ensino rabínico. É impressionante a capacidade de nós pastores de falarmos asneiras, que dizia que o espírito do morto permanecia no túmulo, meio que ali circundando o túmulo, esperando o corpo apodrecer, a fim de partir para a eternidade. E que no 4º dia, devido ao estado avançado de decomposição, o espírito tomava consciência que a separação era inevitável e partia. Veja, não há um texto do Antigo Testamento que ensine esse tipo de coisa.
Por algum motivo, talvez por alguma influência pagã, rabinos ensinavam esse tipo de coisa. Esse ensino dos rabinos foi encontrado depois de Cristo. O que os estudiosos declaram é que pode ser que essa declaração de um rabino seja a expressão de um elemento da cultura daquele tempo. Por isso, Deus, na sua providência, teria, essa é uma explicação, eu não estou certo com relação a ela, teria permitido que Lázaro fosse até o quarto dia para ficar absolutamente patenteada a sua morte. E o Espírito já não estava ali mais presente. E a manifestação do poder de Deus seria, portanto, considerada inequívoca. Repito, não dá para ser dogmático com relação a isso. É só para que os irmãos entendam o que tem sido ensinado na história do cristianismo nesses 2000 anos. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Isso tem servido de consolação para mim nas mais diferentes fases da minha vida. Eu não sei se é como você, se você funciona como eu funciono. Não são poucas as vezes que eu olho para a vida e digo, desperdicei oportunidades. Eu poderia ter feito isso com mais excelência. Eu poderia ter me controlado aqui. E nessas horas, portanto, que eu vejo oportunidades desperdiçadas, o que tem me consolado invariavelmente o coração é crer numa história como essa. Mesmo agora, Senhor, mesmo agora, que tudo aparentemente está morto, Tu és poderoso para operar o milagre da ressurreição. Então, Tu és poderoso para fazer com que eu viva uma vida mais frutífera como pastor do que jamais vivi em toda a minha vida. Tudo depende de esta ser a Tua vontade. Do Senhor colocar a Sua mão sobre minha vida e me abençoar. Portanto, fica esse exemplo aqui da vida de Marta. Muito provavelmente ali olhando para o irmão morto, mas de posse da palavra de Cristo, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e sendo assim levada a declarar por conta do que ela conhecia de Cristo. Mas eu sei que mesmo agora, com meu irmão, no quarto dia de morte, Tu és poderoso para pedir ao Pai o que quiseres, e o Pai o ama o suficiente para lhe conceder o que de antemão Ele mesmo quer lhe dar. E aí Jesus responde à oração de Marta. Gente, entendam que orar é falar e ouvir. Portanto, nós temos que aprender com os nossos amigos católicos. Os católicos se dedicam muito mais à meditação, os franciscanos, os dominicanos, os jesuítas, do que nós evangélicos. Porque nós vemos a administração da vida espiritual apenas em termos de leitura das Sagradas Escrituras e oração. Sabe o que a gente faz? Passa bom período em silêncio na presença de Deus. Lê o texto, medita, rumina o texto e espera Deus falar. E Deus fala. E Marta falou, e Jesus respondeu, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Portanto, ela ouve Jesus falar o que os judeus já haviam falado para Marta e Maria. Portanto, nós temos que entender que muito do que a igreja pode fazer por nós tem relação, tem como fundamento aquilo que Cristo já fez pelas nossas vidas. Contudo, essa passagem nos revela que havia algo que os judeus não podiam fazer para Marta e Maria, só Jesus Cristo. Daí a importância, repito, de buscarmos ajuda, mas sempre dependermos, em última análise, da manifestação do poder de Deus. É muito importante que você saiba, nesse sentido, o que a igreja pode fazer por você. Os judeus saindo de Jerusalém, indo para Betânia, para consolar Marta e Maria. E aquilo que só Jesus Cristo pode fazer, que é ressuscitar o morto. Então eu posso dizer
o que Cristo já disse, e que Cristo pode falar através da minha vida: teu irmão há de ressurgir. Contudo, o Senhor Jesus não estava falando aqui apenas sobre escatologia. Ele estava trazendo a realidade do céu, do reino vindouro, para o aqui e agora das nossas vidas. Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Porque, com exceção dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, o povo de Israel, em geral, cria nessa promessa escatológica de que um dia os justos ressuscitarão pelo poder de Deus, a fim de viverem por toda a eternidade na presença do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é Deus de vivos e não de mortos. Israel, a sua igreja, o seu povo, não será apenas uma doce memória na mente do Criador Santo. A Bíblia diz que nós teremos vida consciente por toda a eternidade, porque Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Então Marta interpreta a promessa como que o Senhor Jesus estivesse falando sobre escatologia. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Vocês estão entendendo o porquê da dificuldade de interpretar essa passagem? Porque aqui ela parece não crer na ressurreição imediata do irmão. Por isso que há uma divisão na interpretação desse texto. Mas, de qualquer maneira, todos estão certos. Grandes manifestações de fé na vida de uma mulher atormentada. Na vida de uma mulher dominada pelo luto. Pela morte de um irmão. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia, porque a Bíblia ensina essa verdade. Haverá uma ressurreição final. Verso 25. Disse-lhe Jesus, que passagem, gente. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está dizendo que ele ministra a ressurreição. Ele não está dizendo apenas que ele comunica a vida. O que ele está dizendo é que ele é a ressurreição e a vida. Que quem tem contato com ele, quem come da sua carne, quem bebe do seu sangue, passa a participar da vida ressurreta. Passa a gozar da verdadeira vida, que é a vida de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem confiar em mim, quem se apropriar de mim, quem comer a minha carne, quem beber o seu sangue, porque a fé nesse sentido aqui, é a mão que recebe o pão, é a boca que o mastiga, que o digere. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Então o Senhor Jesus apresenta a maior de todas as promessas, que esse adversário que nos esbofeteia, esse adversário que nos deprime, esse adversário sobre o qual nós não gostamos de falar, esse adversário será definitivamente destruído pelo poder de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que significa, portanto, que todos os discípulos de Cristo já têm o dom da imortalidade. Isso tudo é oculto pela casca da nossa fragilidade física. Mas aqui está a promessa que nós recebemos pela fé. A semente da eternidade está nessa manhã presente na vida de todos os verdadeiros filhos de Deus que se encontram nesse lugar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que passe pela experiência de Lázaro, viverá.
tire essa promessa da vida, nada tem sentido. Nenhum filósofo até hoje mostrou como que uma pessoa pode ser feliz nesta vida sem a esperança de ter vida após a morte. Filosofia que não oferece esperança para o enigma da morte é filosofia que não atende às verdadeiras e mais profundas demandas de seres que abominam a ideia de um dia tombar no não ser, de deixarem de ter vida consciente. Por isso que o ministro da Educação da França, Luc Ferry, declarou a seguinte coisa: eu não tenho a mínima dúvida que só o cristianismo para nos dar esperança. Eu não tenho fé, ele diz num dos seus livros. Contudo, estou certo do fato de que só o cristianismo para nos dar esperança, porque nos faz crer, entre outras coisas, na bênção da vida eterna. Sem isso, gente, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Eu estava pregando em Curitiba anteontem. Fiquei até as 2h30 da manhã, conversando com um grupo de jovens, no apartamento de um arquiteto, membro de uma igreja presbiteriana República, em Curitiba. Experiência inesquecível que eu vivi nessa igreja sexta-feira à noite. E lá pelas tantas, um deles me perguntou sobre a minha trajetória espiritual e sobre o niilismo. Essa ideia de que nada, absolutamente nada tem sentido. Ao que eu disse para ele a seguinte coisa: olha, desde os 20 anos eu entendo que o discurso do absurdo, o discurso da desesperança, o discurso niilista, é um contrassenso, ele carece de fundamento, uma vez que não faz sentido em você tentar convencer as pessoas que a vida não tem sentido. A saída para aquele que não crê nessa promessa de Cristo é o silêncio metafísico. Qual é o sentido de você esfregar na cara das pessoas que a nossa espécie dura pouco e que um dia nós vamos ter que nos separar de tudo que nós amamos? Só nós cristãos podemos tratar desse tema, porque nós temos a esperança dos versos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, é interessante, você tem vida pela fé. Todo o que vive, todo o que recebeu vida e que crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é a pergunta central que o Espírito Santo está fazendo para você e para mim nessa noite, nessa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Você está de posse dessa promessa? Essa promessa é o fundamento da sua esperança, é o que traz alegria ao seu coração. Você crê nisso? Portanto, a nossa mais profunda, radical ambição nesta vida deveria consistir em nós dizermos amém para essa pergunta de Cristo e não darmos descanso a nós mesmos enquanto não subscrevermos essa profissão de fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E hoje o Espírito Santo reedita essa pergunta para você e para mim. Crês nisto?
Feliz aquele que pode dizer amém. E não inveje aquele que, por mais famoso, por mais poderoso, por mais rico que seja, não está habilitado a dizer que um da nossa espécie saiu na mão com a morte e deu um mata-leão nela e a matou. Crês isto? Verso 27, aqui eu termino. É interessante, olha o método de Cristo de aconselhamento. Presta atenção, nada de passe de mágica. Nada de chamar à frente, impor as mãos para tirar o espírito de tormento. Há espaço para oração, há espaço para súplica, mas o que a Marta precisava era de instrução. Instrução. Por isso nós vemos Jesus Cristo pregando doutrina. Não há consolação de coração sem conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és. É interessante que ela não declara apenas que crê na ressurreição. Ela declara que aquele que prometeu a ressurreição é verdadeiro. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. No grego, a construção da frase passa a impressão, devido à posição do pronome na construção da frase, essa é a opinião de muitos eruditos, que o que ela está dizendo é o seguinte, eu tenho crido. Eu creio, embora haja muitos que não acreditem. Eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Messias, eu creio que tu és a esperança de Israel, eu creio que tu és o filho de Davi, eu creio que tu és a promessa do povo de Deus, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, Deus também, que devia vir ao mundo. Por que devia vir ao mundo? Para salvar a você e a mim. Para dar vida aos mortos. Para banir a morte do universo. Para pregar o Evangelho e levar homens e mulheres a, pela fé, se apropriarem do dom da vida. Que Deus o abençoe muito nessa manhã. E que pela graça divina, você possa olhar para Marta e desse diálogo, dessa resposta da serva de Deus, a morte do seu filho, a manifestação de Cristo, tirar aquelas lições que habilitam a você e a mim, em meio ao silêncio de Deus, ao quadro que piorou, continuar dizendo, mas eu creio que mesmo agora, tu és poderoso para ressuscitar mortos, ouvir a oração do seu povo, mudar a história da sua igreja. Que Deus o abençoe profundamente em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Observem que Jesus não a repreende, Jesus a trata com doçura, e atende a sua oração. Senhor amado, aqui estão as tuas Martas. Nessa manhã, temos aqui nesse templo cristão, homens e mulheres a dizer, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas estou confuso. Eu creio,
mas minhas emoções não me ajudam. Eu creio, mas tenho esse túmulo do meu lado. Eu creio, embora a minha oração não tenha sido ouvida. Senhor amado, que nessa manhã tenhamos dado um passo na direção do nosso amadurecimento espiritual. Que essa história, Senhor, da sua relação com Marta, marque as nossas vidas para sempre. E que Tu nos ensines, Senhor, a estribar a nossa fé naquilo que nos foi prometido. Nós não queremos, Senhor, duas coisas: cometer o desatino de crer no que não é promessa. Mas também não queremos, Senhor, deixar de crer no que foi prometido para o Teu povo eleito. Ó Deus, e ajuda-nos a crer em escatologia, a crer no retorno do Cordeiro, porque, Senhor, a Tua santidade exige que esse mundo seja restaurado. É irracional esperar que ad eternum o Criador Santo vai conviver com velhice, doenças terminais, miséria, injustiça e morte. Jesus vai voltar. E o Teu reino será estabelecido para sempre, porque Tu és santo, santo, santo. Se não houvesse promessa, Senhor, a Tua santidade já se constituiria para nós em promessa, Senhor. Porque nós não podemos, Senhor, esperar o que não seja condizente com a Sua natureza santa. Mas nós não queremos apenas acreditar em escatologia a ser realizada. Nós queremos acreditar em escatologia realizada. Nós não queremos apenas acreditar na ressurreição que haverá amanhã. Nós queremos acreditar na ressurreição que haverá hoje, Senhor. Ele há de ressurgir. Sim, amanhã e hoje. E por isso, Senhor, nós pedimos que, segundo Tua vontade soberana, que o Senhor conceda a nós o antigozo das bênçãos celestiais, Senhor. Que possamos provar um pouco daquilo que teremos no céu. Da vida, o que está morto, Senhor, em nós. Aperfeiçoa a nossa fé, Senhor. E ajuda-nos a crer que Tu não és Deus de longe. E que o Senhor nunca esteve ausente de Betânia. Que o Senhor estava na casa de Marta e Maria, ao lado de Lázaro. Nos dias de sua carne, no Rio Jordão, 150 quilômetros longe de Betânia. Mas como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, presente em todo o cosmos com todo o seu ser e na casa de filhos seus. Por isso, Senhor, habilita-nos a nos juntarmos ao rei Davi. E no Salmo 139, Senhor,
manifestarmos o conteúdo da nossa oração, da nossa fé. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim impões a tua mão. Pois diz o Senhor, meu filho, minha filha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ao Senhor, portanto, toda honra, toda glória e todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.